Glória a Deus. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Palavra que eu vos trago nesta noite. Quero compartilhar com vocês essa que se encontra no livro em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus que está em Mateus 8, versículo de número 2 e 3. Amém? Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3. Acabamos de ouvir uma belíssima canção, um louvor, que fala, né, de oração. E aquela que persevera na oração, com certeza serás um campeão. Aleluia. Então vamos lá, Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3, assim nos diz a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Está aí a palavra de Deus. Aquele homem foi limpo, foi purificado, foi liberto daquele mal que tanto assolava, afligia a sua vida. E a pergunta é, por que ele foi limpo? Primeiro, porque ele buscou aquele que podia limpá-lo. Segundo, porque ele chega diante de Jesus e se prostra diante dele, reconhecendo o poder de Jesus para sará-lo, para curá-lo, para libertá-lo. Terceiro, ele creu. Ele não titubeou. Talvez, quem sabe, de repente, não. Bem sei que o Senhor pode me limpar. Ele cria nisso. Ele tinha esta convicção, que Jesus podia limpá-lo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Por quê? Porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, que regenera, que transforma. Mas necessário é crer. É crer nesse nome que é soberano sobre todos os nomes. O nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa. Ei, qualquer que seja a doença, epidemia ou até pandemia, temos uma certeza. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. O Deus que falou, tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não faria, prometeria e não cumpriria, de modo algum. Então, o porquê que muitas vezes não acontece o que pedimos ou o que buscamos? Certa vez um pai trouxe o seu filho aos discípulos de Jesus e pediu que o libertasse. E nada puderam fazer. E agora ele vem até Jesus e diz, se tu podes, faz alguma coisa. Aí Jesus disse, eu posso. Tudo é possível ao que crê. Então, a cura, a libertação, a transformação, a salvação, não depende de Jesus. Não. Depende de nós crer em Jesus. Crer no poder de Cristo para sarar, para restaurar, para transformar, para libertar, para vida dar.
É mediante a nossa fé. Por que Deus age? Não porque somos dignos ou merecedores. É porque cremos. E a nossa fé honra a Deus. E Deus tem prazer em honrar a nossa fé nele. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto menos se lê, quanto menos se ouve, cada vez menos fé em Deus se tem. Ao ponto de Jesus dizer certa vez: porventura, vindo o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está falando de fé salvífica, fé para salvação. Como está a sua fé nessa noite? Uma fé abalada ou inabalável? Você crê no poder do Senhor? Jesus, ele disse, tudo que, olha, eis que vos dou poder, para que em meu nome expulsar os demônios, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Então, Jesus nos deu poder. O poder está em nós. E nós temos que crer no poder que recebemos da parte do Senhor. E exercitar a nossa fé nele. Então entenda uma coisa. Quando ele exerceu o seu ministério na terra, doenças como lepra e tantas outras assolavam a sociedade. O salário do pecado é a morte. As doenças são uma das consequências do pecado no mundo. Não que, fulano está enfermo porque pecou, não. É no mundo. O mundo passou a estar debaixo da régide do maligno. O maligno assola, oprime, aflige, induz o pecado, traz opressão. Por isso que, como cristão, nós temos que nos posicionar e usar a nossa fé nesse nome que é soberano sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Jesus combateu a morte e o pecado, curando os enfermos e nos dando salvação eterna a todos quanto crê no seu nome. Tanto é que a palavra de Deus diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é pela igreja Assembleia de Deus, não é pela igreja A, B, C, não. Não é pelo bispo, apóstolo, pastor, não. É pelo poder do nome de Jesus. Hoje as pessoas estão mais, estão crente em igreja, crente em líderes e cada vez menos crente em Cristo Jesus. Há poder no nome de Jesus. Lucas 24:45. Ele abriu o entendimento do discípulo para compreender as Escrituras. Que ele abra o seu entendimento nesta noite, de maneira a se examinar a si mesmo. Em quem você tem depositado a sua fé, a sua confiança, a sua esperança? Em quem você tem crido? Em quem você tem esperado? A quem você tem levado sua dor, seu problema, sua causa, sua necessidade? Porque a Bíblia diz, lançando sobre ele, Cristo, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, necessidade e dificuldade. E a Bíblia vai dizer aqui, Filipenses 4, Jesus ele vai dizer assim, a palavra de Deus. Olha o que diz Filipenses. A palavra de Deus é bem clara. Diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. E ele diz mais, que aqui em Filipenses 4, achei, Filipenses 4:6, não estejais inquieto por coisa alguma, antes de murmurar, de lamentar, de reclamar, antes de achar que não vai dar certo, antes de pensar que não vai conseguir, antes de se desesperar, antes de dar lugar para ansiedade, invoca o nome do Senhor. Está aqui, antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça.
Mas pastor Marcelo, Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, Ele não sabe o que eu necessito, Ele não sabe o que vou falar, sim. E por que eu tenho que falar? É pela sua fé. Por que você vai falar? Porque você crê que Ele te ouve, você crê que Ele pode te ajudar, você crê que Ele pode solucionar, crendo e não duvidando. Porque quem duvida é como a onda do mar, que vai e volta. Então você tem que orar crendo, tem que pedir acreditando que fiel é Deus para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Olha o versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tudo que o diabo quer é te ver você desestruturado, desestruturada, com crise de ansiedade, com fobias, com depressão profunda. Quer ver você com complexo de inferioridade, de rejeição. Quer ver você bem para baixo. Mas nessa noite a palavra de Deus te levanta. A palavra de Deus te fortalece. Salmo 107 enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Deus te sara, a palavra de Deus te cura, a palavra de Deus te regenera, a palavra de Deus te liberta. Seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja fortalecido, seja santificado. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade, em nome de Jesus Cristo. Olha o Salmo 107, Salmos de número 107, que a palavra de Deus inunde o teu ser nesta noite. Como uma espada de dois gumes, ela vá na divisão da alma e do espírito, e traga saúde e cura física, emocional, espiritual. Salmo 107:6. E clamou ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade física, emocional, espiritual, financeira. Seja qual for a necessidade, nada é para o Senhor agir, nada é para o Senhor operar, nada é para o Senhor solucionar, nada é para o Senhor resolver, mas tem que clamar. Tem que clamar em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. E os livrou, Salmo 100, versículo 7. E os levou por caminhos direitos para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas, à sombra da morte, presa em aflições, em ferrolho, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, e eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram o Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas, da sombra da morte, e os quebrou as suas prisões. Ei, eu não sei o que te levou a parar, desanimar, se frustrar, do caminho se afastar, da vontade de Deus deixar. Mas nesta noite, Jesus está dizendo: eu te liberto, eu te restauro, eu te transformo, eu te dou graça para vencer, eu te dou força para caminhar, eu torno te dar alegria da salvação, eu torno trazer paz ao seu coração, refrigera a sua alma. Se volte para Cristo hoje, volta ao caminho, volta ao aprisco, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus Cristo, como está a sua comunhão com Cristo Jesus? Ah, mas eu não estou perguntando qual é a sua denominação, qual é a igreja que você frequenta, qual é a sua crença, qual é o seu cargo eclesiástico. Eu não estou perguntando nada disso, porque isso não leva ao céu. Eu estou perguntando como está a sua comunhão com Cristo. Eu não estou perguntando se você vai na igreja todos os dias, porque não adianta estar na casa de Deus todos os dias se o propósito não é estar em Deus, estar em comunhão com Deus, estar na vontade de Deus. Não basta estar na casa de Deus,
tem que estar voltado para Deus. Não basta estar na oração, tem que ter propósito para com o Senhor. Olha que este homem era leproso. Este homem foi ao encontro de Jesus, não para ver quem era Jesus, não para testar Jesus, não. Ele foi com propósito. Eu vou até Jesus para quê? Para ser liberto. Eu vou até Jesus para quê? Para ser curado. Eu vou até Jesus para quê? Para o adorá-lo. Então ele sabia o que ele ia fazer diante de Jesus. Ele sabia o que ia buscar de Jesus. E você? Sabe o que vai fazer na casa de Deus? Então, em nome de Jesus, comece a rever os seus conceitos. Veja se você é apenas membro de uma igreja, frequentador de uma denominação, ou se o teu real propósito é ser amigo de Jesus. Mas ser amigo de Jesus, segundo João 15:14, Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Quem é amigo de Jesus? Quem obedece a sua palavra. Quem é amigo de Jesus? Quem crê nele, quem confia nele, quem persevera na vontade dele. Esses são amigos de Jesus. Aleluia. Quando aceitamos a Cristo, a doença e a morte já não são capazes de nos deter. Nada nem ninguém. Porque nós não andamos mais na nossa própria força. Nós agora andamos na força do Senhor. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos capacita. O Senhor nos reveste de graça, de força, de unção, de poder. Ele nos ajuda. Isso não quer dizer que agora, por ser um cristão, por ser um amigo de Jesus, eu estou isento de prova, de tribulação, de aflição, de perseguição, de escassez. Não estão isentos. Não quer dizer que os problemas se acabaram. Pelo contrário, eles vão se avolumar, eles vão aumentar. Mas fique em paz. Ainda que o gigante se levante, que o mar fique em revolta, ainda que os problemas aumentem. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 43. Isaías, capítulo 43. Oh, aleluia. Olha o que o Senhor te diz. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Olha, outrora você passaria sozinho, sozinha. Mas Jesus está dizendo aqui, Deus está dizendo, eu passo com você. E se eu passo com você, a chama não te queima. Se eu passo com você, você não vai submergir diante das lutas, das opressões, dos ataques. Você não vai ser vencido. Não vai, porque agora eu estou com você. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te capacito, eu te animo. Mas ei, não depende do Pai, não depende do Filho, não depende do Espírito Santo, depende da sua fé nele. Só depende única e exclusivamente de você. Crê. Creia, creia, creia que ele te escolheu. Não é situação, não é diversidade, não é necessidade que determina se Deus é contigo ou não. É a sua fé. A sua fé lhe faz ver o impossível. A sua fé faz ver as portas se abrir. É a sua fé. Então, como está a sua fé nessa noite? Amados, em nome de Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus e confessa que Ele é Salvador e libertador do pecado e da morte, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e continua curando nos dias de hoje. Quem ora em seu nome é capaz de realizar grandes coisas. João 14, 13 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus. João 14,
versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas espera aí. Mas às vezes você não pede a Deus em nome de Jesus. Então como é que Jesus está dizendo? Se pedir em meu nome, se pedir em meu nome. Mas o pedir em meu nome tem a ver com estar nele, com estar na vontade dele, com acreditar nele. Quer ver? Olha o que diz aqui, versículo 11. João 14, 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome. Olha aí. Entendeu o que Jesus está dizendo? Nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Nós cremos nele. Vimos os sinais e maravilhas que ele operou, as obras que ele realizou. E agora, o mesmo Pai que era com o Filho é conosco. E ele confirma a obra das nossas mãos. Ele opera através de nós. O pedir aqui não é egoísta. Não é para massagear ego nem alimentar eu. O pedir aqui é para a glória de Deus. O pedir aqui é para louvor do nome de Jesus. O pedir aqui não é para a gente aparecer, mas é para que Cristo apareça. Lembra de João Batista? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele segue. Que eu diminua e ele cresça. Grande é ele, poderoso é ele, majestoso é ele. Então não se glorie com o que tem ou faz com a ajuda dele. Nós somos o barro, o caco do caco. Então a ele a honra, a ele a glória. Quanto mais grato você for, mais abençoado você será. E o segredo de estar e permanecer debaixo da bênção é glorificar a Deus. É render graça ao Todo-Poderoso, que nos salvou. Éramos perdidos, filhos da ira, filhos da perdição, condenados à morte e morte eterna. Mas Cristo nos achou, Cristo nos remiu, nos redimiu. Aleluia. Na Bíblia, amados, na Bíblia, podemos ver quantos milagres Cristo realizou. E aprendemos com os seus ensinamentos. Aquele que crê em Cristo tem autoridade de levar a palavra de vida, de paz, de libertação a outras vidas. Por que falamos? Porque experimentamos. É falar do que ele fez em nós, do que ele tem feito por nós. Tens tu testemunhado de Jesus? Do seu feito, das suas maravilhas para com a sua vida? Porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. E às vezes ele faz e nós não o glorificamos. E ele faz e nós não testemunhamos. Ah, mas eu tenho vergonha. Não teve vergonha de pedir, porque tem vergonha de graça render. Não, amados. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Confia no Senhor. Certa vez, eu estava em casa em oração. Em propósito de jejum e oração. E chegou um jovem lá desesperado, me chamando, irmão, chorando. E eu, o que foi? Vamos lá em casa, minha irmã está passando mal. E Deus disse para mim, não vá. Não vá. Eu disse, mas Jesus, manda ele ir repreender em meu nome. Eu falei para ele assim, ó, você vai, você crê no nome de Jesus? Crê. Então você vai, chega lá e diz para ela assim, eu te repreendo, demônio, que está assolando a vida da minha irmã, em nome de Jesus, saia. Aí, amém. Ele foi, voltou correndo. Chegou em casa o pai e a mãe, cadê o irmão? Cadê o pastor? Cadê a irmã? Cadê o vazão? Cadê os servos de Deus? Não veio ninguém e eu não achei ninguém. E o irmão que eu achei falou para mim orar e repreender. Aí o pai disse, mas você? Ele disse, é. Aí a mãe disse, mas meu filho, você não tem dom de expulsar demônios. Mas não é dom, não, mãe. O irmão falou que é só eu usar o nome de Jesus que ele cai por terra.
E ele abriu a porta, entrou no quarto e diz: sai dela agora em nome de Jesus. E ela ficou liberta. Hoje, aquele moço, né, que era membro, apenas um membro da igreja, ele aprendeu a lição, que não é dom, é fé no nome de Jesus. Que isso não é para o pastor, para o bispo, não, isso é para aquele que crê no nome de Jesus. Em meu nome. Ele não citou cargos eclesiásticos. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, anunciarão a palavra. Se beber, comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque estão em meu nome. Em meu nome eu garanto. A irmã dele foi liberta. Hoje ele é pastor, é dirigente de trabalho de libertação. Hoje Deus usa ele para curar enfermos, para expulsar demônios, porque um dia ele creu no nome de Jesus, mesmo que foi por livre e espontânea pressão, mas ele passou a crer e ver que Jesus opera através do poder do seu nome. Usa o nome de Jesus, usa o nome de Jesus, creia no nome de Jesus e verás a glória de Deus, verás milagres acontecer. Ei, como filho de Deus, recebamos de Cristo autoridade que cura, que liberta, que restaura, que transforma, que dá vida, de maneira a ser usado para a cura dos enfermos, de maneira a deixar que Deus nos use para seu louvor, para sua glória. Amados, tenha fé, creia e use a autoridade que Deus te deu. Use essa autoridade, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para a sua e para a minha vida nessa noite. Use a autoridade que Deus te deu e você vai ver, né, Deus manifestar a sua glória, Deus derramar do seu poder. Amém? Glória a Deus. Sempre é fácil entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta: por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar, e eu me lembro que sou um adorador, e eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador. Adorarei, Senhor. Eu te adorarei. E mesmo que não aconteça do meu jeito, me ensina a entender porque sou imperfeito e somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou